Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Deluca com mais uma história real de pessoas reais no seu podcast preferido, que é o GoFly. E hoje quem está comigo aqui sendo entrevistado é ele, Lincoln Maciel, que é esposo da Bianca, pai da Elisa, pastor, empreendedor e sócio da Afaso Digital. E hoje ele vai contar um pouco da sua trajetória desde sua infância, por alguns momentos que passou. Enfim, conta um pouco mais a sua história, Lincoln, começando pela infância. E hoje é o seguinte, a gente vai destrinchar tudo, viu? Fique à vontade para contar um pouco mais a sua história. Olá, Deluca. Olá a todos que estão acompanhando agora o GoFly. Para mim é um imenso prazer estar aqui hoje falando nesse bate-papo com você, né? Trazendo um pouco da nossa história, né? E, cara, quando fala de passado, quando fala da minha infância, eu carrego comigo muitas cicatrizes. E sempre que eu lembro delas, eu sinto, né? Então não é fácil falar, porque foi muito Sim. difícil, né? Bom, vim de uma família muito simples, né? Criado pela minha mãe até os 13 anos de idade. Sempre tive que trabalhar para ter as minhas coisas, né? Então, assim, não foi fácil, cara. Não foi fácil. Foi uma infância muito difícil. Cresci, né, em uma comunidade e sem muita oportunidade, sem referência, né? Então, foi uma infância muito difícil, cara. Foi muito dolorosa. Sim. E você é de que bairro? Você é daqui de São Paulo mesmo? Nascido, né, em Várzea Paulista, mas cresci ali em Franco da Rocha, do Franco lado, da né? Rocha. De Sim. Franco da Rocha, perto de Perus ali, né? Uhum. E então, assim, Franco da Rocha é um lugar considerado interior, né? É o interiorzinho Uhum. ali, né? E eu cresci ali na rua, era mais conhecido como Barroca, a Barroquinha. Barroquinha. É, o nome era Por que Barroquinha. Barroquinha? É o nome que deram, Deram né? já no nome já de tempos, né? Exatamente. Já virou a fama ali da rua, né? Foi um lugar onde marcou bastante a minha infância. Sim, tanto positivo quanto para negativo. Olha, o positivo é aquela A história, lembrança é da a lembrança da infância, né? infância, as brincadeiras, Sim. jogando bola na rua, né? Jogando taco, quebrando o vidro do vizinho, Que, afinal de jogando. contas, a infância em qualquer lugar, independente do lugar, ela é boa, né? Quando você realmente vive essa infância. Exatamente. A infância daquela época era muito boa, né? Era muito Sim. bacana. A gente era feliz com um pouco, né? Uhum. Mas assim, e a violência? Porque assim, a gente sabe, né? A periferia ela é privada de muitos benefícios, né? E ela acaba nos trazendo alguns pontos negativos que a gente sabe o que, que é. Tráfico de drogas, envolvimento com crime e tal. Você chegou a presenciar ou ter convite de pessoas? Como é que foi? Porque aqui a gente já tá entrando na sua adolescência, né? Sim, sim. Mais ou Olha, menos. graças a Deus nunca tive, né? Nunca tive oportunidade, nunca tive convite. Eu nunca, na verdade, eu sempre odiei muito isso, desde menino, Uhum. né? Sempre odiei muito isso. É, porque eu via pessoas ali, primos, né? Eu tive familiares que se envolveram com o crime e morreram cedo. Então ali eu já carregava dentro do meu coração ali um ódio de droga, de crime, Droga dessa entendeu? Então sempre, situação. inclusive quando eu via crianças ali que já eram, né, que tinham uma certa influência, sempre me afastei bastante disso, até porque desde pequeno sempre procurei ir para a igreja, né? A minha avó sempre me Hum. levava para a igreja desde menininho. Sim, sim, legal. E é nesse assunto que a gente vai entrar. Nesse período que você começou a frequentar, ir para a igreja, era com que idade, mais ou menos? E esse aí, nesse momento, foi seu chamado? Você acha que foi seu chamado pastoral? Demorou um pouquinho. Demorou para eu colocar na cabeça que pra falar, não, é isso mesmo, pra ter certeza, porque assim, eu sempre fui, né? Desde menininho, sempre gostei muito de ir pra igreja, minha avó sempre me levava, sempre a vigília, que eu gostava muito de ir, né?
Só que até então eu não era isso que eu tinha pra mim, não tinha. Sempre falavam, né, na onde eu ia, algumas igrejas traziam algumas revelações, As né? igrejas do Reteté, né? As igrejas do Repreté falavam. Cá pra nós, Lincoln, mas você ia pras vigílias, mas ficava lá com criança na vigília. A criança, eu já fui muito pra vigília, eu sei como é que é. A gente mais brincava do que ficava prestando atenção nas orações, no culto, né? E você ia, Então, na você verdade, conseguia ir realmente prestar atenção, ou olha, ficava correndo, brincando e tal? Coisa de então, criança. sim, com certeza. A gente brincava com toda certeza, né? A gente brincava bastante. Só que eu gostava de participar do culto, Sim, né? sim. Eu gostava de participar do culto. A gente brincava tal. Mas na hora do louvor eu gostava de estar ali, né? Era Sim, mais na hora da legal. palavra, na hora da Da pregação. Aí pregação. eu. Porque dava sono, né? É, mas aí vinha as profecias. Exatamente. E aí, em Profecias. determinado culto que teve, na verdade, na igreja, né? Chegou um pastor e tal e falou que Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito na minha vida, né? Enfim, ali já deu um start, né? Eu falei, mas será que é isso, né? Enfim, foi passando o tempo, mas eu enfrentei muita adversidade, sabe, Deluca? A minha mãe, ela passou por um processo na vida dela por uma fase muito difícil. E tanto eu como os meus irmãos, nós éramos muito pequenos, né? Com a minha mãe morava eu, meu irmão e mais duas irmãs minhas, né? E foi muito difícil pra gente, porque assim, você sabe que viver pela fé, ainda mais uma criança, é muito importante você ter motivação, né? Sim. E, e ali naquele momento eu não tinha motivos pra estar indo na igreja, não tinha motivo, não tinha referência, não tinha um porquê. Porque assim, a minha mãe passou por um processo muito difícil, ela teve uma separação, né? Ela separou do marido, e nessa separação dela, ela mudou a cabeça, né? Então, ela começou a sair, começou a se envolver com pessoas, né? Usuários de droga, enfim, minha mãe mudou a cabeça dela e automaticamente, ano após ano, foi só decadência, cara. Então, quem sofria com tudo isso era eu e os meus irmãos, né? E a gente era muito pequeno, eu era o mais velho, né? Na época eu tinha, acho que 10, 9 anos, 11 anos mais ou menos. Bem novo. É bem novo. E a gente tinha que se virar, cara, porque chegou um determinado momento que a minha mãe já não queria mais trabalhar, né? E foi nessa fase que foi muito difícil pra gente, pra mim e pros meus irmãos, né? E aí eu nunca aceitei aquela situação, cara. Eu sempre carregava dentro do coração uma vontade de vencer, né? Eu olhava para alguns dos meus amigos que eu tive, que eu fiz porque logo depois eu saí da comunidade da Barroquinha e fui morar numa casa, né? Mas era próximo, né? Mas já não era mais na Na Barroquinha. barroquinha. E aí ali eu conheci, né? Tive um grande irmão na minha infância, o nome dele é Jaime, né? Foi um grande irmão pra mim, assim, foi um parceiro. A avó dele, que é a dona Jo, Já manda um abraço pro Jaime aqui, ó. exatamente, Jaime, te amo, cara, você é irmãozão do peito, nunca vou esquecer de você. E a vovó Jo, né? A vovó Jo, ó, vovó Jo, eu amo você, viu? Me ajudou muito, cara, foi um anjo na minha vida, foi um anjo. O Jaime foi um grande irmão, né? Eu ficava mais na casa dele do que na minha casa, porque na minha casa eu não conseguia ficar, cara. Na minha casa virou um inferno. No momento certo, Deus coloca pessoas na nossa vida, né? Exatamente. Nesse período foi o que me ajudou, porque a gente é influenciado, né, por Sim. pessoas, a gente é influenciado. Então, a gente tem que tomar cuidado no meio que a gente vive. É a ambiência, é o ambiente, né? O ambiente, ela O ambiente influencia. influencia no comportamento, né? Exatamente. Então, eu não conseguia ficar mais dentro da minha casa, porque era só, cara, eu não vou nem entrar em detalhes, porque é caótico, bicho. Entendeu? Caótico. Então, assim, minha mãe virou a cabeça, começou a beber, drogas, enfim, cara, parou de trabalhar, eu e os meus irmãos, a gente tinha que ir na rua, nos vizinhos, pedir pão, pedir farinha pra fazer pastelão. Só quem já passou por dificuldade sabe o que é um pastelão, viu? Pastelão. Sabe o que é pastelão, Deluca? Pastelão eu não sei. Mas fala do Pode ser outro pastelão. nome, pode ser outro nome que você conheça. Não, ó, É trigo, água, açúcar ou sal. frito. Frito. Pronto. É o famoso bolinho. Não, mas o bolinho Ó, ainda é o nome chique, não, rapaz. então, na minha época, quando a gente também tinha essas privações assim,
Cara, a gente pegava ali a farinha de trigo, colocava um pouco de água ali, batia tudo, colocava um sal e fritava, né? Você ia dosando essa massa na frigideira, fritava ali e fazia um chá de erva cidreira, capim santo, que tivesse mais próximo de fazer isso. Você virava, caramba, cara, como é que é o nome mesmo, né, que você faz? Pastelão. Olha, não, pastelão que é chique. Pastelão é chique, eu não conhecia não. Então, cara, e a gente fazia ali, pedia uma farinha de trigo pros vizinhos e tal, né? Muitas vezes o nosso almoço era arroz e vinagre, arroz e limão, porque não tinha, graças a Deus tinha arroz porque os vizinhos davam arroz pra gente, né? Já teve um momento da gente fazer até, eu tava falando com a minha irmã, ela até me lembrou disso que eu tinha até esquecido, né? A gente fazia bolinho com farinha e água e comia farinha com água, sabe? E Cara, fazia e comia pra matar a fome. Então era bem difícil, cara. Bem difícil. Bem difícil mesmo. Eu precisava de roupa para ir para a escola. Eu precisava de material escolar, né? Então, assim, a Jo, que hoje eu considero uma grande vó, assim, cara, eu amo muito ela. Ela me deu uma oportunidade. Eu sempre aprendi a trabalhar para ter o meu dinheiro. E ela me ensinou isso. Ela falou, Lincoln, aprenda a trabalhar. O trabalho dignifica o homem, né? E ali ela falou aquilo pra mim e me deu uma oportunidade. Ela tinha algumas limitações, né? E ela falou: olha, se você me ajudar nessas minhas dificuldades, eu vou te recompensar. Eu te dou uma ajuda, eu te dou um salário. Esse ela falou: ó, me ajuda a ajeitar a minha casa. Aí eu comecei a ajeitar a casa dela, ajudar ela, né? É claro que o que eu fazia não era nada, né? Era mais pra me ajudar, pra me mostrar que o trabalho, através do meu trabalho, eu ia ter uma recompensa, exato. né? E ali eu comecei a trabalhar, cara. Comecei a varrer a casa dela, tirava pó, né? Lavava um banheiro ali pra ela, do meu jeito, né? Criança não sabe que não faz nada direito, né? Mas eu fazia, né? E ali eu comecei a ter um salário, né? Depois desse meu salário, tinha a irmã do Jaime, né? E não tinha ninguém pra levar ela pra escola. Aí eu falei, eu posso levar ela, eu levo ela e busco. Ela estudava de manhã e eu estudava à tarde. Eu falei, vai bater certinho. Então, pegava a menina, levava na escola. Quando eu voltava, né, de manhã, voltava, arrumava a casa, ia buscar a menina, voltava pra minha casa, me arrumava, ia pra escola. Quando eu voltava da escola, eu ia pra igreja. Então, a minha semana era essa, né? A minha semana era essa. Trabalho, escola, igreja. Trabalho, escola, igreja. Então, eu aprendi muito cedo isso, trabalhar. Trabalhar para ter o meu. Então, eu não chegava na minha mãe e pedir, mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo. Sim. Entendeu? Eu ia, trabalhava, se tivesse que vender algum ferro velho, pegar isso, pegar aquilo, eu ia lá, né? Reciclagem, né? Reciclagem. Se tivesse que fazer alguma reciclagem, eu ia, pegava as panelas, cara, eu dava o meu jeito, né? Sim. Então, ali me ajudou muito, né? Então, ali eu passei a ter uma condição. E ali eu aprendi a ser fiel a Deus. Nesse período você já estava mais ativo na igreja, já estava com outra cabeça, né? Já estava Eu tava na igreja, né? Indo pra igreja, como um jovem normal, normal. indo pra igreja, né? Só que até então nada de pastor no coração. Nada de pastor. Nada, não queria não. Você era membro Era mesmo. membro, jovem, participava do Pecador. grupo de Sim. jovem e tal, aquela coisa toda, né? E eu não queria. Meu foco era estudo, tal, e trabalhar e, né, e crescer. E quando isso aconteceu, esse chamado pastoral? Ai, Como é que cara, foi olha, foi uma loucura, viu? e a sua reação? Como você Na falou, verdade, eu agora sempre chegou a... soube, na verdade, eu sempre soube que uma hora eu seria, né? Uma hora iria acontecer. Houve um caso que eu não tive a oportunidade de contar, um caso que o pastor Rogério, né? Inclusive, o pastor Rogério, um grande abraço. Deus usou a boca dele para falar. Ele falou: você vai ser um grande homem de Deus. Deus ainda vai te usar muito para coisas grandiosas. E aquilo ali ficou no meu coração. Falei, nossa, mas será que é isso mesmo? Que a gente não acredita, a gente não tem perspectiva. Será que eu vou ser um pastor? O que é ser um pastor, né? Enfim, aí quando eu entrei nesse ministério, é um ministério totalmente diferente, né? Eu vim de um ministério Assembleia, depois eu fui para um ministério neopentecostal, né? Totalmente diferente, mas ali eu fiquei, ali me ajudou muito, né? E ali eu via jovens, né? Sendo obreiros, jovens pastores. Eu falei, nossa, né? Eu vi ali uma oportunidade.
Isso com que idade? Eu tinha meus 13 para 14 anos. 13 para 14. É muito cedo, né? Fala cedo, assim, é. Fala é uma Eu criança, já achei né? que já tava aí nos seus 18, 19. Não, então realmente... não. 18, 19 já tava era outra pegada, cara. Que isso? Eu falo que eu cresci muito, tive que crescer muito rápido. Muito rápido. Então, quando houve esse chamado, perguntaram, né? Primeiro eu queria ser muito obreiro. Então, para ser obreiro, eu tive que cumprir uma meta, eu tive que ir para um bairro, eu tive que evangelizar, encher um ônibus. Só que eu não consegui encher o ônibus, ficou faltando algumas pessoas para esse ônibus encher. Tá? E aí, na época, o pastor da igreja, ele falou, ó, se você conseguir encher esse ônibus e trazer esse ônibus cheio, o seu uniforme vai estar aqui preparado para sua consagração no domingo. Isso era no sábado, né? Se eu conseguisse encher a igreja com o povo, com ônibus, eu ia conseguir a consagração de obreiro. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu fui, dei minha vida, né? Fiquei o dia inteiro evangelizando no bairro, coloquei o máximo de pessoas que eu consegui no ônibus, e aí eu fiquei frustrado porque não encheu. E eu sabia que eu não ia ser consagrado. Eu falei, eu não vai ser dessa vez. E aí eu orando, enfim, aí o pastor na época chegou e falou, não, eu vou consagrar ele a pastor, né? A obreiro. Eu vou consagrar ele a obreiro. E aí, cara, foi uma loucura, porque ali foi uma experiência incrível na minha vida, né? Ali eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, né? Ali foi algo surreal, foi onde eu comecei a ter experiências com Deus, né? Foi onde eu comecei a ter coisas diferentes com Deus, sabe? Ver, de fato, despertar o espírito, né? Sim. Quando eu fui batizado nas águas, quando eu decidi me batizar nas águas, eu não tive apoio da família, né? Na verdade, minha mãe falou, não, tá muito cedo, você não pode se batizar. Minha mãe não queria que eu me batizasse. Isso aí, tava com 14 anos ainda. Não, tinha Já menos. Tava... Eu tinha menos. 13 anos. Isso, na verdade, quando eu fui eu sempre quis me batizar. Só que na igreja, assembleia, tem que ter um certo tempo, né? Tem que ter uma certa idade. Discernimento que eles não pro permitem. batismo, sim, exato. Né? Só que nesse ministério, não. Esse já podia. Você tem certeza? Você tem quantos anos? 10, 11 anos? Então tá, você vai se batizar. Então, quer se batizar? Batiza. Entendeu? E ali eu falei, nossa, pode me batizar? Eu posso me batizar? Falou, pode. Eu falei, então eu quero me batizar. Tem certeza? Quero me batizar. E aí, no domingo de manhã, rapaz, o culto, logo depois do culto da manhã, de manhãzinha, tava um frio, me batizei na piscina atrás da igreja. Glória a Deus. Não tinha ninguém da minha família, cara. Não tinha ninguém. Era só eu ali. Amém. Foi bênção. Uma oportunidade. Uma pastora Silvia, muito obrigado por tudo. A senhora foi uma bênção na minha vida. A pastora Silvia me chamou para ajudar ela na igreja dela. Mesmo ministério, porém em bairro diferente, né? Tava na sede central, me chamou para ir para a igreja de bairro. E ela me ofereceu essa oportunidade, falou, você quer ir comigo? Porque ela conhecia a minha história, ela sabia que eu era menino jogado, largado, né? E falou assim, você quer me ajudar? Eu vou cuidar de você, vou te dar assistência e vou ensinar tudo que eu sei para você ser um grande homem de Deus na obra. Que bênção. E aí eu peguei e falei, tá bom, eu vou pensar. E eu comecei a pensar, cara. Eu perguntei pra minha mãe, comecei a perguntar. Todo mundo falou que não era pra eu fazer isso. Uma pergunta que não quer calar. Mas dentro da sua família, tinha mais alguém que conhecia Jesus, que caminhava com Deus? Só sua avó? Só minha avó. A minha avó foi a que sempre me instruiu, né? Sempre aquela avó que ficava no pé. Vai pra igreja, menino. Vai pra igreja, menino. E aí, e os demais, ninguém gostou Não, ninguém. Da sua decisão? O meu pai, que sempre foi ausente, né? Eu cheguei e falei com a minha mãe, falei, mãe, houve oportunidade para eu ser pastor, para eu ir trabalhar na igreja, né? Mas como é que vai ser? Eu falei, mãe, eu vou morar na igreja, igual Samuel. Eu vou morar na igreja, eu vou cuidar da igreja. E aí ela pegou e falou, não, você não vai fazer isso não. Minha mãe falou que não. Só que na época minha mãe, ela não estava bem. Ela estava totalmente relaxada, ela estava totalmente fora de si, viciada em droga, sabe? Passando naquele maior caos em casa. Muito difícil, cara. Foi muito difícil a minha infância. Perguntei pra ela, falei assim, mãe, eu posso? Porque eu era menor, precisava da autorização dela. E ela tinha que assinar um termo de emancipação. É isso mesmo. Né? Emancipação, exato. Ela tinha que
ela tinha que assinar um termo de emancipação, né? E se eu não tivesse a aprovação dela, eu não conseguiria. Uhum. E aí tá. Aí eu conversei com ela, falei pra ela, falei, mãe, é isso que eu quero, eu tenho certeza, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E ela pegou e falou, ó, se o seu pai, que nunca foi presente, que nunca, se ele deixar, aí eu deixo. Eu falei, meu pai? Não entendi, né? Pra você ver como que é. Eu falei, meu pai, quem Nunca, disse que... nunca deu atenção e Tudo bem, vou fui lá e falei com autorizar. ele. Aí ele falou, não, Lincoln, não é algo bom pra você. E eu, na época, falei, meu, como assim? Não é algo bom pra mim, né? As poucas vezes que eu ia pra casa do meu pai, eu tive experiências espirituais que até hoje eu lembro. Meu pai, ele frequentava um centro religioso. Teve momentos ali que baixava espíritos nele, né? E assustava bastante, né? A gente com ameaças, sabe? Algo muito, muito macabro, bem, né? E em um determinado momento, eu tava lendo a Bíblia, porque eu tava na igreja e tal, né? E eu lendo a Bíblia, o meu pai possesso com esse espírito, né? Bateu na Bíblia, me ameaçou, enfim. Ali me deixou em choque, né? Uhum. Enfim, aí esse mesmo pai falou: não, não, não acho uma boa. Eu falei assim: desculpa, mas eu vou. Querendo ou não. E eu sempre tive uma coisa dentro de mim, uma personalidade muito forte, que tudo que eu queria, eu falei: eu vou dar um jeito, vai acontecer. Sempre, sempre, cara. Se eu queria isso, vai acontecer. Se eu queria, vai acontecer. Determinado. Sempre fui determinado. Sempre, sempre. E não tinha quem tirava da minha cabeça, cara. Uhum. E aí, tá bom. Minha mãe, cheguei, falei com a minha mãe assinou, fiz as minhas malinhas, que não tinha muita roupa, então peguei umas sacolinhas de mercado, coloquei minhas roupas na sacolinha de mercado e fui embora. Gente, quando eu falo que é histórias reais de pessoas reais, é sobre isso. É sobre isso. Não tem o que maquiar. O que o Lincoln passou, ele, Deus sabe. Mas são histórias realmente reais e fortes, E hein? eu tô tentando resumir aqui, tropelando aqui pra dar tempo, porque é Tem muita muita coisa. coisa, né? Muita coisa. E foi loucura, cara. Aí de obreiro, fui pra pastor auxiliar. Pastor auxiliar chegou. Aí ele chegou agora na pergunta. Aí, como é que foi esse pastor auxiliar? Como é que foi você encarar, lidar com isso? Você fala, hoje o Lincoln é um pastor auxiliar. Isso com quantos anos? Com 13 pra 14. 13 para 14 já era pastor auxiliar? Sim. Cara, realmente você foi de 0 a 100, né, em Foi pouco muito tempo, né? rápido. Foi muito rápido, né? Nem, na Teve verdade, um ninguém. amadurecimento É. muito Eu tive que sair da escola, né, cara? Eu tive que largar os meus estudos, tranquei, saí, larguei, eu fui embora, eu sumi. Sumi, desapareci. Nem na minha casa eu ia mais. Eu desapareci, eu falei, eu vou desaparecer e eu vou chegar onde eu quero. Eu vou Gente, sumir. lembrando que isso não é conselho pra ninguém, hein? Não. Para de estudar. De Falo maneira você. alguma, estudem, porque isso fez uma grande falta na minha vida Sim, e eu vou falar pra vocês o que aconteceu. O estudo é muito importante, gente. Estuda. Estuda. sim. E aí, nesse período você era o co-pastor, né? Eu era o pastor auxiliar de Pastor uma igreja de auxiliar. bairro, né? Sim, Auxiliar a pastora Silvia. E assim, ela me ajudou muito. Ela exato. comprou roupa pra mim, eu não tinha camiseta, eu não tinha calça, eu não tinha sapato, eu não tinha nada. O que eu tinha era minha roupinha de obreiro. Sim. A roupa era azul, tava ficando branca de tanto que eu lavava, porque eu lavava ela, usava 2 dias e tinha que lavar de novo pra, né? O sapato foi que eu ganhei dos pastores, né? Os pastores me deu o sapato maior que meu pé, então eu tinha que colocar 3 meias pra poder caber o sapato. Sim. Enfim, e aí a roupa que eu tinha era essa, né? Era a roupa que eu tinha. E essa pastora, ela cuidou de mim como se fosse um filho, cuidou de mim muito bem. Então ali comprou roupa pra mim, rapaz, quando eu ganhei a primeira camisa de camisaria, na minha medida, tal, calça, eu falei, nossa, Como eu né? estou Como eu alinhado. estou alinhado ali, pra mim era um sonho. Eu falei, meu Deus, tá acontecendo. Obrigado, Deus, né? E ali eu comecei a mergulhar na obra, cara. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida e foquei nisso, E né? dentro desse ministério você ficou até quando? Qual foi o período? Cara, dentro desse ministério eu fiquei durante 10 anos. 10 anos.
10 anos esse ministério. Aí, dentro do ministério, 10 anos, mas depois desses 10 anos... É, o mais que ou menos 10 anos, aconteceu? 9, 10 anos. Cara, foi muita loucura. Aí eu entrei menino e saí de lá um homem, né? Eu fiquei nesse Sim, sim. ministério, passei com muitos outros pastores do ministério, né? Aprendi muito com alguns, né? Aprendi muito com outros, tive muita experiência lá dentro, né? Esse, Boas e ruins. então, a gente estava conversando aqui nos bastidores e você me falou que ministério é esse. É esse ministério, né, que a gente está falando É o agora. mesmo, É o mesmo ministério, é o mesmo. né? E aí você passou por 10 anos lá. Pode Isso. continuar com a... Eu virei homem ali, de adolescente para homem ali, né? Então ali eu passei por muitos outros, né? Pastores, líderes, né? Do ministério e aprendi muito com alguns, aprendi as coisas da vida dentro da igreja. Eu nunca conheci um mundão lá fora, não sabia como que era. Então eu conheci dentro da igreja pelo que eu era instruído, né? Então, ó, Lincoln, não pode isso, Lincoln, não pode aquilo, ó. A mudança do meu corpo de menino para homem foi acontecendo e eu não tinha ninguém para falar. Então, cara, as minhas dúvidas, tudo que eu tinha, eu ia na internet, ia no Google perguntar, eu me virava para saber nas mudanças que estavam acontecendo, porque acontece isso. Então, eu sempre fui sozinho, cara. Sozinho, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém. E lá dentro eu aprendi a não confiar em ninguém. Dentro da igreja. Não confie em ninguém. É você por si só. Entendeu? Então eu sempre fui muito sozinho, sempre fui muito calado. Isso aí é um ponto positivo e ao mesmo tempo negativo, né? É porque você se fecha tanto, né? E você sabe que quando a boca cala, o corpo fala. Sim. Né? E isso acaba afetando o seu relacionamento com outras pessoas. Com outras pessoas, exatamente. Então, isso acaba, querendo ou não, no futuro, refletindo no seu comportamento, nas suas emoções. Né? Mas essa igreja que você estava te ensinava isso? Não era não mais... não a igreja, os homens, né? Os homens que estavam ali. Né? Sim, Então, sim. eu aprendi muito a não ter sentimento, né? Tipo, ó, você não pode ter sentimento. O sentimento deixa a pessoa fraca. Gente, eu confesso que eu tô com a língua coçando, querendo perguntar que igreja é, só que eu não vou perguntar por 2 motivos. Por ética e porque o meu advogado falou que não pode perguntar, não pode... Não. Alguns que me conhecem já sabem de onde que é, né? Alguns que que conhecem a minha aí, que segue no Instagram e tal, sabe, né? Uhum. Então, assim, cara, foi difícil, porque eu me tornei uma outra pessoa lá dentro. Sim. Me tornei outro tipo de ser humano. A minha identidade, a minha essência, ela sumiu. Na verdade, não sumiu, ela foi arquivada, né? Ali eu comecei a me tornar um projeto do sistema. Isso é forte. Comecei a me tornar um projeto. Cara. Existem muitos hoje que estão dentro de sistema e perderam a sua essência. Esqueceram quem é, né? A pessoa, o ser humano que está lá dentro. Então se tornaram, de fato, pessoas robóticas, né? Robotizadas pelo sistema. Exatamente. E eu, assim, tive muita dificuldade, porque eu era uma pessoa que não sabia lidar com as minhas emoções. Então, quando a gente não sabe lidar com as emoções, o que é que a gente faz? A gente ignora elas. Sim. A gente ignora, aí foi o que eu aprendi a fazer. Entende, cara? Eu aprendi a ignorar minhas emoções. Então, eu só sentia raiva. Né? E colocava a fé como desculpa. Era fé. Então, se eu era uma pessoa muito egocêntrica, orgulhosa, né? Eu aprendi a ser assim, cara. Isso dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque assim, você ser membro de uma igreja é uma coisa. Quando você passa a ser pastor, pelo menos dentro do sistema, né? É assim que funciona, cara. Você entra dentro do sistema, é outra parada. É o sistema. É outra pegada, é outro ritmo, é outro tratamento, entendeu? Quando você passa a ser pastor, você deixa de ser ovelha. Entendeu? Lembrando que tem igrejas que são sérias, né? Tem igrejas que são... Que trata pastor como ovelha, né? Sim, exato. Como alma. Né? Agora, existe o sistema religioso que não. O sistema religioso tem que... Inclusive, um tempo atrás saiu uma música aí que foi bem polêmica, né? Foi, música cara. da Aimee.
Aquela ali foi uma música, realidade, cara. É uma realidade. Realidade. É a realidade. Que ela cantou é É a realmente... realidade. Era é o que a acontecia dentro dessa não generalizando, mas... denominação que você Sim. passou por 10 anos, né? Eu não posso reclamar porque me ajudou bastante. Me deu uma oportunidade, sabe? Mudou o meu estilo de vida, né? Me deu com uma melhor condição. Não vou reclamar disso. Claro que isso me ajudou muito, assim como ajuda muitos outros. Sim, né? na verdade é uma escola, né? É uma escola. Você absorve as coisas boas e as coisas ruins você esquece, procura fugir daquilo. O problema é quando as coisas ruins se tornam uma prisão e te prendem. Entende? As coisas ruins, elas se tornam mais fortes. Um vício, né? É um vício. Nós somos pessoas que têm uma praticidade, uma facilidade de gerar hábitos, né? De se adaptar a ambientes. Cara, pra mim foi isso. Eu não tinha até então uma identidade, criei uma identidade. Só que a minha identidade foi criada como eu falo que é Cadim, né? A minha identidade era Cadim. Cadinho de um, Cadinho de um, Cadinho de outro, Cadinho de outro. Fui pegando um pouquinho de cada um e fui formando a minha, né? E aí que é a questão. Fui pegando um pouquinho de um, pouquinho de outro. E qual era a minha? Perdi. Qual é a sua identidade A minha real, identidade, né? A sua essência mesmo, entendeu? né? Então eu subia, muitas vezes eu... Aí, enfim, fui ali, dali eu fui subindo falam que é cargo, né? Cargo, liderança, assim. De pastor auxiliar, eu passei a ser pastor titular. A minha primeira igreja, eu cuidei de uma igreja aos meus 16 anos. 16 anos. Com 16 anos eu cuidei da minha primeira igreja. E aí foi daí em diante. Aí dali eu passei a ser um pastor titular. Então, eu tô tentando imaginar aqui com 16 anos ser um pastor titular de uma igreja. Quantos membros tinham, mais ou menos, nessa igreja? A igreja tinha, na época, era a igreja de Caieiras, né? É uma das igrejas de Caieiras, né? Cara, tinha na cerca de uns 60 membros, mais ou menos. Cara, e você com 16 anos tinha essa maturidade para cuidar desse povo? Sim, exatamente. Essa é a questão. Né? É como que um menino de 16 anos, hoje, eu imagino, falando, meu Deus. Desculpa falar, mas eu acho que, pra mim, 16 anos, você era um adolescente, você estava conhecendo o seu corpo, como você mesmo disse. Como é que pode ter maturidade para cuidar de pessoas? Pois é. Mas essa igreja te colocou... Me colocou lá. E eu fiz um excelente trabalho. A igreja, ela cresceu, né? Ela teve um aumento, tanto de pessoas como também de valores. E é isso que é contado, né? A igreja, ela começa a subir valores. E aí é visto que o trabalho está sendo bem feito. E aí viram o trabalho que cresceu de forma, assim, extraordinária, né? Não vou entrar em detalhes. Meu Deus do céu. E me tiraram de lá e colocaram um pastor casado. Igreja. Aí, tá bom. Ali eu senti a primeira injustiça. Porque foi prometido que se você trabalha e cresce, você é recompensado. No meu caso, não. Eu trabalhei, cresci e voltei para onde eu tava. Voltei a auxiliar. É até interessante sua fala que você já fala em trabalho, né? Já era algo mais voltado para o trabalho financeiro. O lance de cuidar de almas, cuidar de pessoas, encarar como um chamado de Deus ministerialmente já tinha fugido do seu coração. Então. Começou a fugir ali. Ali. No primeiro senso de justiça. Ah, sim. Fora homens que eu passei que falavam coisas pra mim que me deixava bem chateado. Que eu não esperava ouvir. Homens que eu via Deus e falava coisas pra mim que eu falava, meu, não é possível que eu tô vendo desse cara. Eu era uma criança. Então, assim, eu era um menino que cometia erros. Sim. Mas não tô falando de erros. Uau! Tô falando de errinho, por exemplo, deixar o copo cair. Eu tô falando de errinho como, por exemplo, esquecer de limpar um banheiro. O erro de um adolescente de 16 anos. Esquecer de limpar um banheiro, cara. Esquecer de colocar um filtro, uma água no filtro. E foi a partir daí que você começou a entender que realmente ali onde você tava não era um ambiente... Na verdade, ali eu já tava acostumado. Era aquilo, não tinha pra onde... Cara, eu não tinha pra onde ir. Ou era aquilo, não, ou era nada. Quando entrou esse pastor casado, que você começou a enxergar que o ambiente realmente não era... Ali eu senti um senso de injustiça, né? Sim. Ali eu tive primeiro contato com injustiça. Falei, falaram, né? Até questionei.
E aí colocava, não, é a vontade de Deus. Falei, bom, a vontade de Deus foi essa, então tá bom. E aí eu regredi, né? Voltei, fiquei mais um tempo e tal. Enfim, só que eu procurava sempre fazer muito com excelência, né? Tudo que eu fazia com excelência, com amor pra Deus. Só que, cara, lá dentro não tem como você manter essa pureza, esse amor. Porque você lidar com pessoas, cara. E é justamente a ambiência. O ambiente, exatamente. Não dá, cara, pra você manter, sabe? Você falando, ai, glória a Deus, aleluia, Senhor, te amo. E o cara que tá ali na frente falando que é de Deus, isso, aquilo, outro, massacrando você, cara. Uhum. Entendeu? Porque Deus é amor. Jesus sempre tratou os discípulos como? Com amor. Com amor, cara. Ensinava com amor, né? Então, assim, o sistema ele te oprime de fato, né? E te força a ser o que você não é. Você tem que se tornar, né? Então, um bom culto, você tem que aprender a fazer um bom culto, mas o bom culto não é o bom culto, né? O decorrer do culto. O bom culto, entendeu? Exatamente. O bom culto é aquele que tem o resultado, né? Plausível, Sim. resultado lucrativo. Enfim, e ali eu aprendi ali foi onde eu aprendi a empreender. Ali eu aprendi a empreender. Foi ali, menino. Entendeu? E aí foi onde a gente começou a fazer o quê? A gente começa a trabalhar com conta, matemática, a gente aprende muita coisa, né? E o foco deixa de ser salvação, o foco deixa de ser batizar pessoas, ganhar almas, e torna-se o quê? Comércio. Crescer. Vamos crescer, tem que crescer. Entendeu? Tinha reunião, tá na igreja, tinha reuniões tinha reuniões de pastores e tal. E a pergunta era essa: quanto é que tá a sua igreja? Faturamento dos cultos, dos dízimos e ofertas. Exatamente. Entendeu? Então era isso, era cobrança em cima de cobrança, entendeu? E aí, se você trabalha, cresce a igreja, você pega uma igreja maior. Sim. Se você trabalha e cai a igreja, você vai pegar uma igreja menor ou vai auxiliar. Então você trabalha em cima de meta. E você trabalhava em cima de meta. E quando você via aquelas pessoas simples, humildes, dando o que não tinha, em prol de uma promessa, como Eu você não se fazia. Então, sentia? Eu não fazia Porque com assim, malícia, né? Eu não tinha malícia porque eu aprendi a fazer daquele jeito. Então, na minha cabeça era o certo. eu Não tô era errado deduzindo aquilo. mais ou menos, e assim, só do fato dele falar de que tinha metas a serem cumpridas, eu já fico imaginando mais ou menos como é que essa igreja, o mecanismo funcional dela é, acontecia. Que seria, no caso, as campanhas, né, o misticismo, né? Porque, na verdade, não tem, muitas igrejas elas não usam isso e não tem base bíblica com o que elas fazem. Então, para mim, eu encaro como misticismo. E a sua sensação de você ver aquela pessoa simples, humilde, esperando pelo milagre e você ter que vender algo. Você chegou a passar por isso também? Eu aprendi que fé era isso. Então, irmão, você quer o quê? Você quer uma porta aberta? Você quer qual milagre? Então tá bom, você tem que fazer o seguinte, você tem que plantar. Aquele que planta, colhe. Então eu aprendi isso, né? Aprendi a usar a Bíblia e dentro da Bíblia Sim. pegar histórias, pegar coisas e trazer para os dias de hoje, dali fazer alguma coisa para, Sim. entendeu? Gerar ali um propósito para lucrar. Esse. Para lucrar. Porque É porque assim, quando você começou a falar, eu já imaginei você ensinar a pessoa a prática da fé, né? Baseado dentro da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo eu pensei que essa igreja, talvez, ela fazia aquelas campanhas de vender algumas coisinhas, tal. Se a pessoa ela comprar aquilo, ela vai ser então, abençoada. na verdade, a intenção. Mas onde você congregava existia isso, onde você era o pastor existia isso ou não? Era o sistema, Sistema. né? O sistema gira em torno disso, né? Então, Então, mas você então não usava praticamente só a Bíblia
para fazer com que a pessoa exercesse a fé dela. Usava alguns outros artifícios, foi que nem eu pontuei aqui, que no caso seriam os misticismos. Na verdade a gente pega a Bíblia e ela se torna um instrumento de trabalho, né? A Bíblia é tudo baseado na Bíblia, né? Tudo é baseado na Bíblia. Então qualquer campanha que vai ser feita é baseada na Bíblia. É Então, um texto fora de contexto, né? é, Porque se realmente for dentro da Bíblia, geralmente, desculpa até cortar você, mas geralmente é baseado dentro de uma escritura. Mas não que dentro daquela escritura seja exatamente daquela forma que vocês devem fazer. então, Deveriam fazer, porque graças a Deus, hoje você não tá mais não. Graças a Deus. Então, se a gente aprende a fazer, cara, e enquanto a gente aprende a fazer, é correto. Então, por exemplo, por que que dá certo? Pela fé da pessoa. Pelo coração da pessoa. Pelo coração. Deus, ele olha o coração. Ele honra, ele não olha pra sua atitude. Porque antes de você pecar, ou antes de você fazer algo bom, nasce no teu coração. Vem de um desejo, vem de uma intenção. É o que Deus esquadrinha, o coração. Então, todo erro, todo pecado, ele nasce no coração, que é mente, na sua intenção. E Deus esquadrinha. Eu aprendi errado. Então a minha intenção não era errada, era certa. Pelo fato de não ter sabedoria ou conhecimento, sim, eu estava fazendo o correto. Lincoln, e fala pra mim, como é que foi a sua saída desse ministério a qual você ficou por tantos anos servindo como pastor e enfim? Foi o maior choque que eu tomei. Imagine, eu não tinha pra onde ir, cara. Voltar pra casa da minha mãe, eu falava que nunca mais ia voltar pra casa dela. Morar na casa da avó, morar na casa de parente, pra onde que eu ia sem dinheiro, sem nada? Não tinha pra onde ir, cara. Não tinha dinheiro em conta, eu não tinha pra onde ir. Quando falaram assim, ó, você tá fora, você não faz mais parte do ministério. Caramba. Depois de 10 anos, eu dei minha vida. Eu dei a minha infância. Todo o tempo que eu tive de investimento na minha vida, na minha carreira, eu dei pra igreja. E me chutaram que nem cachorro, cara. E me tiraram por motivo que muitos faz coisa muito pior. Pior. Pior mesmo. Coisa extraordinária, assim, que você fala assim, meu, não é possível. E não é castigado. E eu fui castigado. Na verdade, eu fui presenteado. Obrigado por ter saído de lá. Né? Mas na hora eu não entendia. Então, eu falei, pra onde eu vou agora? Eu tinha um carro. Esse carro pagava parcela, né? E eu falei, bom, fui embora. Voltei pra Franco da Rocha. Voltei a morar com a minha mãe, né? Minha mãe, ainda numa vida muito difícil, muito precária, né? Morava numa casinha com 3 cômodos, uma sala, cozinha e quarto. E eu falei, mãe, preciso de um lugar pra ficar durante um tempo, até eu me levantar de volta, enfim. Voltei pra casa da minha mãe, cara, ali foi pauleira, bicho. Ali foi o fundo do poço, cara. Porque eu tava vivendo uma vida estável. Tava vivendo bem. Entendeu? Tava vendo bem. Tinha meu carro, tinha minha vida, tinha meu dinheiro. Tava vendo bem, cara. Entendeu? Andava só com roupa boa. Status, né? E quando eu saí, eu perdi tudo, cara. Perdi tudo, perdi carro. Não tinha mais dinheiro. Não tinha mais ninguém, não tinha mais amigo. Cadê os amigos? Sumiram tudo, cara. Eu me tornei um estranho. Sabe quando a pessoa pega lepra? Eu me senti assim, um doente. Que eu mandava mensagem pra ninguém me respondia. Cara, ninguém, bicho. Fiquei sozinho, mano. Sem amigo, sem ninguém. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, cara? E agora? Vou trabalhar, vou procurar emprego. Irmão, levava carteira de trabalho pros lugares, currículo. O que eu vou colocar no meu currículo? Não tem nada pra colocar no meu currículo. Não tenho escolaridade. Cara, não tem nada. Eu tinha o carro, vendi o carro. Na verdade, eu devolvi o carro pro dono. O dono me deu um valor em dinheiro. Eu falei, meu, eu preciso investir em alguma coisa. Olha a minha cabeça, cara. Eu saí, não tinha o que fazer. Peguei o carro, falei, cara, você tem que me dar o dinheiro de volta. Já tinha pagado algumas parcelas do carro. Sim. Eu falei, cara, você tem que me dar o dinheiro de volta. O dinheiro que ele me deu, eu investi. Ele me deu o dinheiro. Na época, acho que foi 1.000 e pouquinho. E eu investi num curso de vigilante. Porque eu vi que curso de vigilante você não precisava ter o estudo completo. Falei, então legal, só precisa ter o curso. Então beleza, vou fazer um curso de segurança e vou entrar como segurança de portaria de prédio, vou fazer alguma coisa assim. Uhum. Entendeu?
Foi dureza o curso, cara. Enfim, me formei, né? Me formei como vigilante. Peguei o meu diploma, poxa, agora eu vou conseguir um trabalho. Aí procurar trabalho, quem é que ia pegar sem experiência, cara? Não tinha experiência, a galera não queria pegar gente inexperiente. Pegava minha carteira de trabalho, cara, mas você nunca trabalhou, bicho? Entrevista, você nunca trabalhou? Como que eu ia explicar? Ah, não, eu era pastor e tal. Falei, cara, eu não vou conseguir trabalho, mano. O que que eu vou fazer da minha vida, cara? Eu não tô conseguindo trabalho. E com conta pra pagar, morando com a minha mãe, cara. Minha mãe ganhando pouco. Com aluguel pra pagar, despesa. Cara, a cabeça do cara fica louca, bicho. Sim. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu já era um homem. E eu tinha esse senso de responsabilidade comigo. Eu tinha vergonha de mim, cara. Vergonha. Eu falei, mas eu vou vencer, cara. Eu vou vencer, eu vou sair dessa situação, porque eu sou leão. E aí, tá, teve um dia, cara, que eu tava bolado. Tava chateado, tava... E aí esse rapaz, né, o Vinícius, ele me chamou pra ir numa casinha de show, numa baladinha, né? Aí eu fui numa casa de show em Mariporã. Aí eu falei, cara, hoje eu vou tomar todas. Nesse período que você saiu dessa igreja onde você estava, então você desviou e... Desviei, cara. Eu fiquei E essa era mais revoltado. Não, igreja? não. Nem, cara, me chutaram que nem cachorro. Não perguntaram, cara, onde você vai? Pra onde você vai? Você tem casa? Onde você vai ficar? Que saber de nada. Não tenho mais responsabilidade nenhuma com você. Tchau, E aí some. você foi pra esse barzinho aí. Foi aí que foi o start da música do O start, porque... o artista Lincoln. É, ali. Na música você já... Não, tá, prossegue, depois eu vou fazer essa pergunta. Vamos lá, então, cara, é muita coisa, bicho. É muita coisa, é muita... Falar assim pra você é que eu falo muito detalhadinho. Se eu for resumir aqui, cara, é... Pra entender, né? Porque senão quem Sim, tá ali não vai entender. nem Fala, vai mas como entender, assim, mas- cara? Pô, de pastor pra cantor sertanejo? Gente, mas é histórias reais de pessoas reais, é dessa maneira. Tem que contar ela com detalhe. Entendeu? Loucura, cara. E aí, esse bêbado queria que o cantor cantasse uma música do Gustavo Lima. E o cantor, ele não sabia a letra exatamente daquela música, né? E Você tava lá pra... eu tava lá e eu sabia essa Cantor música. que não sabia. Aí ele falou, pô, cara, eu queria tanto ouvir aquela... O bêbado chegou e falou, eu fui reclamando, né? Tava bêbado, reclamando. Ah, o cara não sabe cantar a música do Gustavo Lima e tal. Eu falei assim, qual música que você quer que ele canta? Aí ele falou o nome de uma música lá, tal. Acho que foi Apelido Carinhoso, se eu não me engano. Apelido Carinhoso, se eu não me engano. E aí eu peguei, rapaz, essa música eu sei cantar. Ele não sabe, não, é conhecida. Ele falou, não, eu não sei se ele não sabia ou se ele não queria cantar, porque é uma música muito melancólica e tal, enfim, não tem nada a ver com o momento que tava ali, né? E aí eu falei, essa música eu sei. Aí ele falou, você sabe, você canta lá, se eu falar pra ele você cantar? Eu falei assim, cara, se ele deixar eu cantar, eu canto, sim, tranquilo. Você tem coragem? Eu falei assim, tem coragem. Ele falou, então, pera aí. Rapaz, esse cara não vai lá, para o show e fala pro Marcos deixar eu cantar. Você já conhecia esse Marco? Nunca vi, primeira vez, cara. Eu tava na casa primeira vez ali. Ele falou, o cara vai me derrubar, velho. Vai derrubar o meu show. Eu acho que o Marcos, ele sempre foi um cara muito, muito good vibe. O Marcos e Maiara, né? A dupla. Um cara muito, cara muito da hora. E ele pegou e falou assim, aí ele perguntou, quem é? Aí ele falou, aquele ali que tá ali, tá? O cara não sabia meu nome. Ele falou, você vai. Qual que é o seu nome? Ele tocando aqui, o show rolando, a esposa dele cantando e ele falando comigo aqui, tocando. E você? Você vai cantar qual? Você é cantor? Eu falei assim, não. Ele, qual que é o seu nome? Eu falei, Lincoln. Lincoln do quê? Aí eu, Lincoln Maciel. Aí ele, beleza, você já canta? Eu falei assim, não. Ele, mas você vai cantar? Eu falei assim, vou. Olha que rolo, olha que rolo. Aí ele falou assim, então beleza, já eu te chamo, pera aí. Eu falei, beleza. Aí tá, terminou a música. Aí ele falou assim, pessoal... Aí ele foi lá e me apresentou. Ele falou assim, pessoal, eu vou chamar aqui agora a nova atração da cidade. Lincoln Maciel. Faz barulho pra ele aí, pessoal. Aí o pessoal bateu palma, subiu e tal. Eu falei, meu Deus do céu, o cara tá me colocando como cantor, eu nem sei cantar, cara, eu vou passar vergonha e tal. Rapaz, a perna ficou tremendo. Doideira, cara. Aí eu peguei e subi. Aí ele começou a música, né? Aí eu cantei. Ele, você não canta? Eu falei assim, não. Você não é cantor? Eu falei, não. Aí eu comecei. Ó, o tom, pá. Falei, beleza, né? E aí eu comecei, ele falou, qual tom? Ele falou, qual tom? Eu falei assim, o tom original.
Não manjava Qual é o nada tom? O de tom nota. original. É o tom do Gustavo Lima, não. O tom original. Aí, beleza. Eu peguei e fui, cara. Comecei. Tal. Eu comecei a cantar, né? Aí ele ficava olhando assim pra mim. Aí eu olhava pro Wesley, que tava na parte de baixo. Fui embora, cantei a música. Ele, você não canta? Né? Tava no pausa da música ali. Eu falei, não. Ele falou, quer cantar outra? Canta outra aí. Pô, tá muito bem, tá muito bem. Eu falei, sério, cara? Aí eu me empolguei. Ah, se empolgou. Eu falei, então vamos mandar outra, então. Aí cantei uma outra música mais agitada que eu sabia também cantar. Aí eu peguei e falei, então vambora. Aí cantei, cara. Ele falou, pô, valeu pra cantar muito e tal, ali no show. Uhum. Eu ia falar terminou o culto, ó. Terminou o show. Ele falou, pô, quero falar com você, vem cá. Aí eu fui lá, pô, prazer, tal. Pá. Falou, pô, você já canta? Eu falei, não, cara. Ele falou, não, você tá mentindo, pô. Você tá mentindo? Eu falei, não, cara, eu tô estudando aí e tal, quero entrar na polícia, que eu tava com o objetivo de entrar na polícia também, né? Segurança e tal. Aí ele pegou e falou assim, pô, cara, você tá perdendo tempo. Tempo e dinheiro. Se tu começar a cantar, cara, tu vai ver dinheiro entrar. Eu falei assim, sério? Como é que ganha dinheiro cantando? Ganha bem? Ele falou, pô, cara, você faz um showzinho de 3 horas aí, você vai tirar uns 300, 400 conto. Eu falei, como é que é? Pra cantar? Vai ganhar esse valor? Ele falou assim, no começo é difícil, no começo você vai começar ganhando bem menos, mas você pode chegar a esse valor, fazendo um showzinho de 2, 3 horinhas aí, ganhando esse valor. Eu falei assim, cara, aquilo ficou na minha cabeça, bicho. Eu falei assim, opa. Acho que eu achei o meu próximo negócio. Ali eu falei, pô, é uma oportunidade. Só que como eu tava focado em outra área, eu falei, tá, bom, não, eu vou pensar, tal, me dá o seu contato, falei pra ele tal, peguei o contato dele, papapá, beleza. Cara, passou uma semana, cara, eu não consegui emprego. Não consegui emprego. Não consegui emprego. Não consegui emprego. Falei, cara, eu vou tentar. Eu falei, Marcos, como é que eu faço pra começar a trabalhar com isso, cara? Ele falou, ó, começa fazendo participação pra você começar a pegar contato e conhecer pessoas. Pra galera começar a te conhecer. E eu vou te ajudar nessa. Cara, eu falei, sério, você vai me ajudar, cara? Eu falei assim, eu vou te ajudar, conta comigo, pô. Você tem talento, eu acredito em você. Eu falei, puxa, cara, que top. Aquilo ali, me deu um gás. Já melhorou sua estima ali. Nossa, eu falei, é isso. Esqueci tudo que tinha de ruim. Eu falei, eu vou focar nisso. Plau. E mergulhei, cara. Aí ele pegou e falou assim, então vambora. Aí ele falou, manda uma foto minha, manda uma foto sua pra mim, eu vou te colocar no flyer aqui. Cara, falei com ele, na mesma semana eu tava como o Lincoln Maciel. Cantando na região. O nome ficou Lincoln Maciel mesmo. Ficou Lincoln Maciel, não mudei. Aí ficou Lincoln Maciel. Começou em Franco da Rocha, minha carreira, Franco da Rocha, Caieiras e tal. Fui morar em Atibaia. Em Atibaia foi quando a minha carreira ficou sólida. Se consolidou, fui em Atibaia. Consolidou, Eu já não cantava tanto em casa de show grande, porém fazia shows que, cara, fazia 2 horas, 3 horinhas de show. O retorno financeiro era maior. O retorno financeiro ali foi, né? Então, meu tio me ajudou muito, cara. Meu tio foi meu Deus do céu, cara. Não tem nem o que dizer dele. Tio, te amo. O senhor foi e é um grande exemplo pra mim. Paizão, cara. Sabe assim, que me pegou pela mão e falou, filho, vamos lá, vou te ajudar. Me ajudou muito, cara. Tanto ele quanto a minha tia, né? A Daísa. Tia Daísa, beijo, amo a senhora também. Então, assim, cara, foi... Tanto ele quanto ela foi um casal que me ajudou muito. Me colocaram na casa deles, né? Minha tia tirou um carro pra mim, pra eu trabalhar com Uber. Então eu trabalhava com Uber. Cara, então você... Aí, mais uma profissão. Ó, o cara, ele tinha curso de segurança. Ele tava querendo entrar na polícia. O cara era cantor sertanejo. E ainda o cara era motorista de aplicativo. Mas prossegue aí. E chegou o momento em que a minha vida, de fato, deu um up. O auge. O auge, virada de chave. A virada de chave. Então, agora, de fato, é a virada de chave. É a virada de chave. Quando aqui, começa... Na música, né? Financeiramente, artisticamente ali. Foi quando a minha esposa... Quando a gente... Na verdade, a gente já namorou... Na época na igreja, não deu certo. Ela era lá da igreja. Ela era da igreja, eu conheci ela nesse ministério. E vocês saíram juntos também? Não, na verdade eu terminei com ela,
né? A gente terminou o relacionamento, segui minha vida, ela seguiu a dela. Entendeu? Cada um foi pro seu canto, entendeu? Continuei lá dentro. Depois eu saí dessa igreja. Quando eu saí, segui minha vida, todo esse rolê. Sim. Foi quando nós nos falamos por mensagem, né? Fiz aniversário, ela pegou, mandou, foi no meu aniversário, inclusive. E ela pegou, mandou mensagem, uma felicitação pra mim e tal. Aí eu, né, já tava, né, vi a foto dela, tal, linda. Eu falei, nossa. Falei, eu tô em Atibaia. Ela, que legal, tá. Ela já, exatamente, né? Ela, poxa, a gente tá pertinho, eu tô aqui em Campinas. Eu falei, poxa, eu vim pra cá. Pronto. Vem cá, vamos, né? Passar o final de semana juntos e tal, vamos bater um papo. Ela falou, tá bom, eu vou. E veio, cara. Veio mesmo, a menina veio. Falei, rapaz, ela tá querendo eu também. E aí ela veio, e quando ela veio, nunca mais foi embora. Veio e não deixei mais embora. Quando ela veio, aí a gente começou nosso relacionamento. Ali, algumas coisas começaram a mudar na minha vida. Fiquei com ela e ali foi onde minha vida começou a andar. A gente começou a ficar junto e tal, né? E aí ela me motivou, né? Por isso que eu falo, cara, a gente precisa de uma grande parceira do nosso lado. A gente precisa de uma mulher do nosso lado, cara. E ela me ajudou bastante, né? Quer dizer, cara, me incentivou a terminar meus estudos, me incentivou a entrar numa faculdade, me ajudou, né? Me falou, meu, você vai. Eu sempre fui muito inteligente, cara. A menina assim, o motivo hoje do meu sucesso é ela, cara. Entendeu? Pegou aí essa fala? Por trás de um grande homem, sempre existirá uma grande mulher, motivadora e apoiadora dos sonhos. E ela, literalmente, cara, ela é doida igual eu. Por que doida? Porque me apoia, cara. Me apoia, ela acredita muito em mim, né? E isso me dá força, cara. Lá atrás, me incentivou a terminar meu estudo. Terminei meus estudos, cara. Terminei. Me incentivou, terminei. Olha aí que legal. Falei, meu, agora eu vou entrar numa faculdade. Será que eu consigo? Consegue, vambora. Entrei na faculdade. Comecei a fazer o curso de psicologia. Falei, meu, eu vou me tornar um psicólogo agora. Tava na música, mas eu queria uma profissão o quê? Fixa, né? Algo que fosse... Já mudou minha cabeça. Né? Tava na faculdade, cantando, tudo bonitinho, tal. Tudo acontecendo, redondinho, bonitinho. A gente pegou um apartamento legal, eu e ela, a gente foi morar num apartamento legal, bacana. Ela com o trabalho dela, eu com o meu, a gente... Meu, começamos a ter uma vida top, cara. Daqui a pouco ela recebe a notícia que tá grávida. A gente não ficou tão uau, porque ela já tinha tido 2 abortos antes e o médico falou que ela jamais seria mãe. Falou que ela tinha endometriose e não tinha parede do útero, então ela não poderia ser mãe. E aí, 2 abortos. Ela teve 2 abortos. Só que a gente namorando. Ela teve 2 abortos, né? Ela, depois que abortou, ela me contou um dos abortos, na verdade. Eu tava fazendo show e ela teve o aborto no show. Teve esse aborto e tal. Ela descobriu que tava grávida da minha filha, Elisa, o amor da minha vida. A gente ignorou. E continuei, cara. Então, a barriga crescendo 3 meses, 4 meses. A barriga começou a crescer, cara. Falei, meu, não, esse bebê vai vir. Vai vir. Vai vir. E agora? Falei, meu. Mas ainda você tava na música. Tava na música. Certo. Tava na música. Cara, e eu não pensava em outra coisa. Era um trabalho e tal. Não era outra coisa que eu queria pra minha vida. Era aquilo. Era trabalhar tal, ter minha vida. Aí, cara, teve um certo dia que eu cheguei do show. Minha esposa grávida. Cheguei de um show. Ali foi o dia em que Deus... Para. Gente, agora, ele ia continuar falando aqui, mas eu respirei aqui, deixei ele respirar também, porque agora realmente é quando as coisas começam a acontecer, né, Lincoln, na sua vida. É uma forma onde que realmente, eu acho que até agora que é a virada de chave. Mas enfim, é a sua história real. Olha, eu falo que são muitas portas, né, que eu tive que entrar. São os meios que Deus usou, né, mas ele sempre estava me levando por um propósito. Porque assim, quem tem Deus, cara, tem tudo.
Não precisa ter medo, cara. Porque Deus, ele não julga as nossas atitudes. Deus olha para o nosso coração. Vou falar novamente, Deus olha para o coração. Eu falo por mim. Eu olho para suas atitudes e te julgo pelas suas ações. Deus não. Deus não. Eu olho para o teu coração. Eu podia estar lá fazendo tudo que desagradava a ele. Mas ele sabia o que estava dentro do meu coração. E é por isso que ele nunca se distanciou de mim, cara. Só foi questão de tempo. Então ele me deu livramento, ele me guardou, me protegeu. E naquela noite, foi o dia em que ele falou: acabou o tempo. Agora vai iniciar o meu propósito. Ali, cara, foi quando eu tive um sonho. Nesse sonho, eu acordei, estava no inferno. O inferno era o meu inferno, né? Era solidão. Eu tava num lugar escuro, me sentindo culpado, cabeça, cara, turbilhão de pensamento nesse meu sonho. Foi uma loucura. Nesse sonho, eu sabia que tava no inferno e ao mesmo tempo que eu sabia que tava no inferno, eu sabia que eu não tinha outra chance. Sabe por que o ser humano, ele não toma jeito na vida dele, cara? Porque ele acha que ele sempre vai ter uma chance. Ah, vou ter mais uma chance. Ah, vou ter mais uma chance. Então ele nunca muda de vida. Naquele momento que eu tava ali, eu senti que não tinha mais chance. Eu achei que eu tinha morrido. E eu sabia que eu não ia conseguir sair dali, cara. Me bateu um desespero tão grande, Deluca, que eu fiquei louco, cara, no sonho. Eu lembro até hoje, cara, que eu fiquei doido. E eu comecei a gritar por socorro. Gritar pra Deus. Lembra de Jonas quando tava lá na barriga do peixe? Na barriga do peixe, na barriga. Aí ele lembrou do Senhor, né? Exato. Eu, a mesma coisa, cara. Eu tava na barriga desse peixe. Eu tava no inferno, cara. Ali foi o inferno de Jonas. A barriga do peixe. E eu tava no meu inferno. Turbilhão de pensamento, arrependimento, loucura. E aí eu gritei pra Deus. Falei: Senhor, por favor, me tira daqui. Eu não quero ficar aqui. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Cara, de repente, o sonho é sempre de flashes, né? Nesse sonho, de repente, cara, eu tava assim, olhando para o chão, eu só via uma parte da veste branca. Uma roupa branca. E eu pedia. Sabia que era Jesus que tava ali. Cara, não falou uma palavra. Eu não conseguia levantar minha cabeça pra olhar quem era. Mas eu sabia que era Jesus. E eu vi que ele tava ali me ouvindo. Ali, cara, eu comecei a falar com ele. Falei: por favor, tem misericórdia da minha alma. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Me deixa sair daqui. Se o Senhor deixar eu sair daqui, eu vou voltar. Vou voltar pro teu caminho. Vou voltar a falar do teu reino. E eu vou falar pra todo mundo que o inferno é real. Que o inferno existe. Mas por favor, eu te prometo. Mas me deixa sair daqui. Me deixa sair daqui, cara. Cara, de repente na madrugada eu acordei. Acordei, cara. Falei: meu Deus, foi só um sonho. Foi só um sonho. Aquele alívio, cara. Falei: meu Deus, foi só um sonho. Fui pra sala, tal, dei uma respirada, né? E aí aquilo ficou na minha cabeça, cara. Psicologia fala sobre a interpretação dos sonhos, tal. Fui começar a buscar ali estudos, tal. Por que eu sonhei esse negócio, cara? Por que me abalou tanto? Fiquei quietinho, não contei pra minha esposa. Não falei pra ninguém esse sonho. Fiquei só entre eu porque eu não queria, sabe, falar mais. E aí teve uma mudança interna, cara. Eu tive um choque. Nesse choque, algo em mim despertou. Eu costumo dizer que foi o meu espírito. O Espírito de Deus acordou a minha alma, cara. Meu Deus. E ali eu tive uma transformação na minha vida, porque mesmo eu buscando conhecimento e ignorando o sonho, eu perdi a vontade de tudo que eu tava fazendo. Eu perdi a vontade de cantar, perdi a vontade das bebidas que eu gostava muito, perdi a vontade de tudo, cara. E nasceu um desejo muito grande de ir pra igreja. Fui lá no Instagram, vi o dia de culto e tal. Poxa, domingo. Chegou no domingo, a gente foi na igreja. Domingo de Santa Ceia, palavra, parábola do semeador. Ali, irmão, foi naquele dia que eu voltei pra Jesus. Jesus me lavou, cara. Jesus me abraçou, Jesus me amou naquele... Ali
eu senti o verdadeiro amor de Cristo. Quando eu falo que de amor, cara, é um amor que a gente não consegue entender. Eu não entendia porque eu me sentia um culpado, não tinha por que Deus me abraçar e me amar de volta. Eu não era, eu nunca fui merecedor disso. E naquele momento eu não me sentia merecedor. Não pode ser. Só que quando eu cheguei na igreja, cara, coloquei meus pés na igreja, eu já comecei a chorar, cara. Cara, o culto inteiro. Eu chorei tanto naquele dia. Pode perguntar pra minha esposa. Eu não choro por nada, cara. Por nada, por nada. Eu não tenho essa facilidade de chorar. Mas quando fala de Deus, irmão, quando eu sinto a presença dele, eu me derreto, cara. Não dá, eu não aguento. Eu não aguento, não dá, bicho. E naquele momento ali, o Espírito Santo me abraçou, cara. E eu não era um choro de tristeza, não era um choro de sentimento. Não era um choro de sentimento de triste, de emoção. Era um choro, cara, cara, era tipo isso, era uma, parece que tava limpando minha alma, cara. Sim. Eu tava me sentindo ali, sabe, abraçado. Eu falei, meu, aqui acho que tá mudando minha vida aqui. Aqui tá acontecendo alguma coisa comigo, que eu não sei que tá. Cara, na palavra, o pastor pregando, cara, parece que cada palavra parece que a igreja tava vazia e só tinha eu sentado na cadeira e a palavra era toda pra mim. Toda pra você. Aí teve um momento da reconciliação, tal. Quem quer hoje se reconciliar, né, voltar pros braços do pai? Cara, eu levantei, foi minha esposa. Amor, vamos lá. Ela tava comigo esse tempo todo. Falei, amor, vamos lá. Eu e ela, cara. Eu não sei se ela chorou, se ela... Porque eu tava tão aéreo, tava tão em outra dimensão que eu nem reparei, cara. E voltei pra Jesus ali, cara. Ali, quando eu me ajoelhei, Deluca, quando eu me ajoelhei, cara, eu senti um calor tão grande na minha alma, um abraço, um amor tão forte, que eu nunca senti aquilo na minha vida, cara. Ali foi a primeira vez de toda a minha história ali, de conhecer, de igreja, cara, e eu pregava, mas ali foi a primeira vez que eu senti de fato, de verdade, o amor de Jesus na minha vida, cara. O primeiro amor. Né? O primeiro amor. Ali eu senti o amor, cara. Um amor que me constrangeu, eu tinha vergonha. Eu falei, não, eu não mereço esse amor, que amor é esse? É um amor que constrange, cara. Irmão, é um amor que eu nunca senti, nunca senti amor na minha vida. Não sabia o que era, o que é amar. Não sabia o que era esse sentimento de amor. O que é amar alguém? Então como quando eu te falei que lá nesse ministério eu não sabia o que era sentimento, era isso, eu não sabia o que era amar. Ter dó. Não sabia, cara. Entendeu? Não tinha dó, eu era sei lá, cara, o que era. Então eu não sabia o que era amar, cara. Se você me perguntar pra mim, o que é amor? Eu não sei o que é amar, não. Amar é um sentimento. Gosto. E, cara, amor... Eu só soube o significado do amor nesse dia de joelho. Porque até a minha esposa, cara... Até a minha esposa fala, amor. Não sei, cara. Até então eu não sabia. Ali, de joelho, quando Jesus abraçou a minha alma, eu senti a minha alma abraçada. É uma coisa que não dá pra explicar, cara. Eu senti algo abraçando a minha alma assim, ó. E ali eu falei, cara, eu não tô sozinho. Deus tá comigo. Beleza. Voltei pra minha casa, aéreo. E comecei a congregar, comecei nessa igreja. Todo domingo, né? Mas continuando fazendo show. Era meu ganha-pão. Fazendo show, igreja, sabe? Cara, mas uma voz falava pra mim, tava no palco, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o teu lugar. Aqui não é teu lugar. Aqui não é pra você. Então, ia fazer os shows, mas, cara, morreu, cara. Ali, pra mim, já não tinha mais ânimo pra nada, cara. E nessa época eu já tava com uma produtora, já tava com um empresário, já ia lançar meu EP, entendeu? Lançar as minhas músicas autorais. Ali eu já tava próximo do boom. Né? Na época ia começar as festas de rodeio, de São João, e eu ia abrir alguns shows importantes na cidade. Eu ia abrir uns shows importantes, né? Meu tio, muito amigo do prefeito e tal, ia fazer uma ponte, enfim. E aí eu ia começar a aparecer mais, né? Ia começar o boom, né? Tinha um conhecido que tava tentando fazer uma ponte pra eu poder gravar uma música com um famoso aí e tal. Tava num momento muito bom da minha carreira, cara. E igreja, mas eu perdi a vontade disso tudo, cara. Perdi a vontade disso tudo, Luca? Naquele momento que eu perdi a vontade de tudo,
E nesse processo, minha esposa, barrigão crescendo, filha. Cara, Deus falou pra mim que me queria no altar. Eu senti. Tava em casa, assistindo um filme cristão. Eu vou falar o filme. Você acredita? Eu acredito. Alguma coisa assim. Você acredita? Já assistiu esse filme? Não, eu não assisti. Eu não conhecia. Meu Deus do céu. Já vou procurar saber. Eu já. indico. Eu Acredito o nome do filme. Tem até aquela música. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Esse filme, cara, Deus falou comigo nele. Olha que loucura. Loucura, cara. Nesse filme eu senti Deus falando comigo. Eu falei, e aí? Aí tá, começou a vir aquele desejo. Eu falei, meu, e agora? Não quero não. Por causa da experiência do passado. Da experiência do passado. Eu falei, não quero. Igreja? Vinha igreja pra mim, vinha pastor na minha cabeça, vinha um sistema. Eu falei, trauma, não. né? O trauma. Foi gerado, Aí eu comecei a imaginar, poxa, mas será que casado lá dentro vai ser melhor? O único lugar que eu conseguiria voltar a ser pastor é lá. Deus falou pra mim voltar, eu vou tentar voltar lá. Aí, ao mesmo tempo, falou, não é lá. Mas pra onde, então? Aí comecei numa igreja aqui. Pastores que saiu daquele ministério abriu igreja. Falei, meu, eu tô querendo voltar, né? Só que antes de eu voltar, eu tenho que contar isso que isso é muito importante. Antes de eu ter certeza que queria voltar, eu orei e falei, Deus, isso foi numa segunda-feira à noite. Eu falei pra minha esposa, eu falei, amor, eu tô querendo voltar pro altar, Deus tá me chamando. Ela, não. Porque ela também tem experiência, porque os pais dela pastores nesse ministério. Ela falou, não, pro altar eu não volto. Se voltar pra igreja a gente separa. Como pastor, não. Vamos ser membro. Tem tanta igreja boa por aqui. A igreja que a gente tá indo, que maravilhosa. Eu falei, amor, mas Deus tá mandando. Ela falou, amor, a gente tá prestes a ter a Elisa. A gente tá prestes a ganhar. Você quer voltar? A nossa vida vai virar de cabeça pra baixo. Você tá doido? Eu falei, amor, Deus tá mandando. Eu tô sentindo. Ele precisa falar comigo também. Ele tem que confirmar comigo, porque pra enfrentar o altar, tem que estar nós dois juntos. Eu falei, amor, não. Deus tá falando, a gente vai ter que ir. Ela falou, então vamos orar. Eu falei, então vamos orar. A gente ajoelhou e eu falei, Deus, se é isso que o Senhor quer, confirme. Porque eu só vou voltar. Nós só vamos voltar pro altar se o Senhor falar. Fez uma prova com Deus. Fiz uma prova com Deus. E eu falava pra todo mundo, minha avó falava pra todo mundo. Eu falei, só volto se Deus vir aqui falar comigo. Se ele vier aqui falar comigo, eu volto. Mas ele vai ter que falar comigo, senão eu não vou voltar, não. Se de fato eu tenho um chamado, se de fato Deus me chamou pra ser um pastor, se eu sou de fato um profeta, Deus ele vai falar comigo de alguma forma. Se eu tenho esse chamado, porque eu já não acreditava mais no meu chamado, não, cara. E aí eu orei, falei com ela, falei, amor, vamos orar. Aí nessa oração que eu falei com Deus, eu e ela numa quarta-feira a gente foi no culto, que é o quarta-feira de oração. Só oração, cara, não tem som, não tem nada, é só oração. Chegamos lá, tal, né? E eu tava indo com o cabelo pintado, todo sertanejeiro, cara. Ainda sertanejo. Risquinho na sobrancelha, calça rasgada, aquela coisa. Cheio de coisa, pulseira no braço, né? Tava lá eu e ela orando, ela tava com o barrigão, cara, barrigão enorme. E a gente lá orando, eu falando com Deus, tal. E, cara, daqui a pouco vem uma mulher. Tava tudo escuro a igreja, né? A gente tava orando, tava tudo escuro. Não sabia quem era. Chegou uma mulher, cara. Até hoje eu não sei o nome dessa mulher, irmão. Até hoje eu não sei quem ela é. Ela chegou falando assim, falando em línguas, né? E chegou falando assim, você pediu confirmação? Eis que tô aqui confirmando. Tu és profeta. Cara, ó, até arrepia, bicho. Até arrepia, cara. Olha isso aqui. Que eu lembro, cara, foi surreal. Eu falei, Deus tá aqui. Cara, Deus tá aqui. É Deus que tá aqui. Eu não tinha reação, cara. E ela falava, né? Você pediu a confirmação. Eis que tô aqui confirmando. Tu és profeta. A união de vocês faz parte de um propósito que eu tenho.
Quer dizer, eu e minha esposa faz parte de um propósito que Deus tem. Então, quer dizer, ali começou. Eu falei, realmente, né? Aí a sua Minha esposa filha, ela ouviu ali na hora, comigo, ela ouviu ali, ela ficou em choque junto comigo. aí foi aí a confirmação que talvez ela também estava esperando, né? Pediu Com pra Deus, com certeza. certeza. Deus não falou só comigo, falou com ela Uhum. também. No mesmo momento, juntos ali, eu e ela de mão dada orando. E Deus chegou e falou comigo e com ela. Sim. E falou: a união de vocês faz parte de um propósito. Aí falou assim: tu és profeta e eu tenho pressa. Você pediu tempo para descanso. Você pediu tempo. Mas não há tempo para descanso. Eu tenho pressa. Há um povo que te espera. Vai e não tenha medo, porque eu estou contigo. Tu és profeta. Glória a Deus. Cara, naquele momento, aí ela falou em línguas e tal. E saiu. Falei, agora? Eu fiquei, de verdade, eu não sabia o que pensar. Eu fiquei ali no momento de transe, cara. Fiquei. A gente terminou o culto, a gente saiu, foi pra casa. Eu e ela não falamos uma palavra. Eu e ela, em silêncio. Até em casa. Chegou em casa, eu olhei pra ela, olhou pra mim. Ela falou: e agora, Maciel? Ela me chama de Maciel. E agora, Maciel? Eu falei: e agora, Samson? O que a gente vai fazer da nossa vida? Ela falou: é o que Deus mandou. Deus mandou, agora a gente vai ter que fazer. Mulher de fé. Mulher de fé. Falou: Deus mandou, a gente vai ter que fazer. Falei: então, tá preparada? Ela: Deus tá com a gente. Falei: você sabe que a partir de agora a nossa vida vai virar um vendaval. E tudo que vai vir pela frente a gente não vai ter controle. Até aqui a gente tem controle da nossa vida. Mas a partir de hoje, que Deus falou, a gente não tem mais o controle da nossa vida. Agora tá na mão de Deus. Então tá bom. Eu vi isso e tal. Só que continuei cantando. Com isso no coração. Era a minha profissão. Eu tinha que sustentar a minha família, cara. Aí chegou o dia do nascimento da minha filha. Quando a minha filha nasceu, tava lá, passou o processo de parto e tal. Quando minha filha nasceu, na madrugada, Deus falou comigo de novo. Ele falou: você não vai sair desse hospital trabalhando com o que você tá. Cara, eu criei um comunicado no hospital ali, minha esposa tava ali. Criei um comunicado. Falei: amor, me ajuda aí, porque ela é jornalista formada. E eu, cara, péssimo com escrita. Falei: amor, me ajuda a escrever um comunicado aí, que a partir de hoje, agora, eu vou cancelar todos os meus shows. Eu tinha show marcado até o final do ano, cara. Tinha show, casa de show, que o cara já fechava comigo o resto do ano. Data. Tinha alguns pagamentos que já estavam até antecipados. E aí, ela falou: é agora? Eu falei: agora. Ela falou: então tá bom. Brau. Mandei o comunicado, cancelei. Cancelei tudo. Os caras, Lincoln, mas não sei o que lá, cara. Pô, modo avião. Modo avião, cara. Desapareci, irmão. E ali começou. Aí começou a vir as provas. Continuei só com a Uber. Só que na época, a pandemia. Era na época de pandemia também. Sim. Então, cara, foi uma loucura, irmão. Prova, hein? Foi na época, tava praticamente quase no finalzinho da pandemia, né? Mas o choque continuou. Máscara, aquela coisa toda, álcool em gel dentro do carro, né? As pessoas com medo de entrar no veículo. Então, cara, o valor foi lá embaixo. Então, eu tava ganhando muito pouco, dava pra comer, cara. Então, começou a acumular contas, começou a acumular dívida, começou a acumular, cara. E eu não tinha, eu fiquei 2 meses parado, procurando emprego. Sem saber pra qual igreja ir. Comecei em algumas igrejas e tal, só que, cara, nenhuma dessas igrejas iam. Houve uma situação, né? Um pastor, muito amigo nosso, pastor Samuel, Deus te abençoe, grande homem de Deus, família abençoada, a gente ama vocês. Que Deus usou ele pra me dar a primeira oportunidade. Ele falou: cara, ele falou assim: Lincoln, eu conheço você, sei que você é um menino bom, e eu quero te ajudar nesse seu início. Ainda que você não fique com a gente,
mas eu quero ao menos te ajudar. E ele me cedeu, me ajudou, pagava passagem pra eu ir eu morava em Atibaia, e de Atibaia até Guarulhos, né? E fui em um dia pra poder ministrar na igreja dele. Ele falou, vai lá ministrar. A primeira igreja depois que eu voltei, que eu preguei, foi na igreja do pastor Samuel. Ali, cara, eu me senti em casa. Me senti em casa, me senti acolhido. Eu falei, meu Deus, que bacana. E ali a confirmação de Deus. Irmãos, enfim, resumindo, fui pra lá junto com a minha esposa. A gente ficou lá quase um ano praticamente. Foi quando eu conheci o pastor Fábio, né? Foi quando eu fui para Guarulhos. E em Guarulhos, voltei pra igreja. Fui morar assim, a condição era bem pouca, né? O pastor não podia ajudar muito a condição. Eu dependia da igreja para poder me sustentar, porque eu não tinha outro trabalho, nem eu, nem a minha esposa. Tanto eu como a minha esposa, a gente passou muita dificuldade, cara, em casa. Minha filha tinha acabado de nascer, graças a Deus o chá de bebê salvou, porque tinha fralda e lenço umedecido, ela tomava leite, então, né? Então assim, cara, a gente passou por muita privação, muita provação, dificuldade. Chegou um determinado dia na nossa casa que a gente não tinha o que comer à noite, e eu lembro que tinha milho de pipoca no armário, tinha um pouquinho de milho de pipoca, tinha um resto de achocolatado, só que não tinha óleo. E a gente tava com fome. Naquele dia, eu peguei e falei, vou tentar fazer uma pipoca com água aqui. Rapaz, queimei a pipoca, torra, perdeu a panela. Aí deu pra comer uns milhozinhos ali, a gente comeu uns milhozinhos ali, até que ficou gostoso ali, o que deu. A gente comeu. Aí eu falei, amor, vontade de comer uma pizza agora, né, amor? Nossa, que vontade de comer uma pizza, cara. Fazia anos que eu não tinha vontade, porque tudo que eu queria eu comprava porque eu tinha dinheiro. Fazia tempo, tava trabalhando, né? E a gente tava vendo uma vida muito boa, o Deluca. A gente tava vendo uma vida boa, cara. Vivendo bem, comendo bem. A gente tava vivendo bem, cara. Que reviravolta, hein? Que reviravolta, cara. Vai virar. Esse podcast vai virar uma websérie, cara. Vai virar uma série aqui. E aí, beleza, cara. No mesmo dia, cara, chegou um Pix na minha conta de R$100, cara. Na mesma hora, se a gente quer botar. Provisão aí. Provisão de Deus, cara. Provisão de Deus, irmão. Provisão de Deus. A minha irmã, Tainá, te amo, maninha. É muita gente, né? Te amo, maninha. Ela, cara, sem saber, sim, né? Deus tocou no coração dela. Mandou 100 conto pra mim. Mandou. Foi a alegria do dia. Nossa, cara. Eu falei, agora eu vou te envergonhar, capeta. Comprei umas esfirras. Não comprei pizza, comprei umas esfirras. E o troco... Fui no mercado no outro dia, comprei uma salsicha, deixei na geladeira pra deixar de mistura. Gente. E falei, meu Deus, proveu o pão de cada dia. Hoje ele proveu, amém. Cara, não... Aí começou a vir aperto, mas acima de aperto, cara. Aperto em cima de aperto. Aperto em cima de aperto. Ah, vai trabalhar de Uber, cara, mas não tinha dinheiro pra colocar gasolina no carro, como que ia trabalhar de Uber? Não dava também. Enfim, cara. Pela fé mesmo, no dia... Cara, pela fé. E sendo julgado, massacrado por todos em volta, né? Por falar, cara, você tá maluco? Tá maluco? Largou a música. Sua profissão, cara, ninguém vai entender. Quando Deus nos chama pra fazer algo, é loucura pra todos, cara. Só não é loucura pra aquele que tá vivendo um propósito. E aí, eu lembro que naquele dia, eu já não tinha mais ninguém, a gente já tinha vendido tudo, cara, notebook, tudo que a gente tinha, a gente vendeu. Tudo. Minha esposa foi mandada embora porque a empresa fechou. Cara, irmão, a gente passou numa vendaval, nuvem. Só que eu não sentia, cara. Não sentia. Tinha paz. Tinha paz no coração, cara, uma loucura. Vivendo tudo aquilo, a gente dava risada, cara. Dava risada, cara. De fato, alegrando na tribulação, irmão. Sabendo que a vossa fé, uma vez provada, produz em vós perseverança. E ali a gente foi provado, cara. Ali a gente foi provado. Mas não sentiu a pressão. Não sentiu. Eu olho pra trás e falo, cara, como que eu não senti? Porque foi loucura. Enfim, a gente foi, né? Moramos numa casinha bem pequenininha, voltamos pra igreja, né? A igreja dava uma ajuda de custo pra gente. Uma ajuda, assim, era pouco, porque o pastor também, né? A gente entende a condição. Na época a igreja também não, né? Ele também tem a família dele, enfim.
Mas me ajudou muito, cara. Me ajudou porque me alinhou no propósito. Tem coisas que tem preço, tem coisas que tem valor. E aquilo ali pra mim tinha muito valor, né? E a gente sobreviveu, cara. Sobrevivia, pegava o arroz e o feijão da igreja que o povo trazia pra doar, e a gente comia e ia se virando. Só que naquele momento eu coloquei algo no meu coração, falei, não, eu vou continuar no meu propósito, mas eu também quero que eu quero ter condição. Eu quero que Deus venha me prosperar. Eu quero prosperar. Eu quero estar alinhado no propósito, mas o propósito não vai me impedir de prosperar. Eu posso estar no propósito e quero prosperar porque eu quero dar uma boa vida para minha família. Eu quero poder ajudar pessoas. Eu quero poder transbordar, mostrar para o mundo que aqueles que servem a Deus também prosperam. Amém. E ali eu comecei a pensar em algo para poder ganhar dinheiro. Minha esposa, a profissão dela, eu falei, vou pegar a sabedoria da minha esposa e vou pegar a minha execução, a minha esperteza para poder executar e vou alinhar alguma coisa, vou fazer. E ali a gente começou. Que a gente teve um futebolzinho e tal. Aí tal, pô, terminou o futebol, era 10 horas, 10, 11 horas terminou o futebol. E aí a gente ficou lá fechou a quadra, tá, ficamos no carro conversando, batendo mó papo, cara. Falei, pô, e aí, tal, como é que tá? Né, batendo mó papo. E aí ele falou, pô, tô fazendo uns negócios aí, tal. Com a internet, eu falei, sério, cara, você trabalha com o quê? Ele me explicou, né? Que ele tava iniciando ainda na época no tráfego e tal, né? Tava começando a trabalhar com a internet e tal. Falei, poxa, legal. Eu falei, eu também faço um trabalho, só que como produção. Ele falou, pô, tu produz o quê? Eu falei, cara, a gente produz arte, vídeo e tal. Ele falou, mas como é que você faz isso? E papapá, enfim. Eu sei que o que ele tava precisando na época era o que eu tinha pra oferecer. Eu costumo carregar comigo um ditado, ô Deluca, que eu acredito que você vai até gravar isso também. Que, cara, se tem alguém que a gente tem que ser amigo, parceiro, é Deus. Por que Deus? Porque Deus tem muitos amigos, cara. Sim. Então, no dia que você precisar de alguma ajuda, você tem Deus como seu amigo, Deus vai enviar um amigo dele pra te ajudar. Forte. Então, quando você é amigo de Deus, Deus envia os amigos dele pra socorrer você quando você precisar. Deus coloca pessoas no seu caminho. Deus Exatamente. te guia, Deus te direciona, cara. Você só não pode ter medo. Deus não trabalha com quem é medroso. E, cara, minha esposa, a todo momento do meu lado, bicho. Nessa mudança, ela tava comigo. Porque existe mulher que fala, meu Deus, você é louco. Não sei o que lá, agora de novo, vamos pra outra igreja. E tarará. Não, você é maluco. Não, muito pelo contrário, me apoiando. Falou, amor, se é isso que Deus tá falando, vamos. Cara, tudo que eu fiz, ela me apoiou. Em tudo. Em tudo me apoiando, me encorajando, acreditando em mim. Então isso também foi um grande um grande motivo, né, cara, pra gente continuar, mano, eu vou vencer, Sim. né, e eu vou, cara, dar uma boa vida pra minha esposa, cara, eu vou, cara, honrar ela, eu vou honrar ela, né, e o Fábio, cara, na minha vida, esse cara, ele foi assim, usado por Deus, bicho, porque foi através dele que eu mergulhei na internet. Foi com ele que eu aprendi muita coisa, cara. Né? Ele começou a dar uns trabalhos pra gente, começou a ajudar a gente na igreja, trabalhando no ministério. A igreja, cara, abençoada, a igreja ali de Mauá. Nossa, cara, que igreja abençoada, um povo abençoado. Essa igreja é a qual você pastoreia Hoje somos pastores lá, eu e minha esposa. Sim. Né? E uma igreja super abençoada, cara. Nossa, ali era aquele povo que Deus falou, que havia um povo que estava nos aguardando. O Fábio fala até hoje, falou, cara, a gente tá realmente precisando de alguém que amasse a obra, que amasse o povo, porque a gente tem muito carinho, a gente teme muito alguém que vai lá, que vai, sabe, escandalizar, porque hoje em dia tá complicado, né? E eu falei, irmão, a obra de Deus, eu faço algo por amor, é a minha vida, é o meu ar. Aquilo ali é o meu maior propósito, é aquilo ali, é a minha missão. O resto que eu faço, irmão, é pra cumprir metas minhas. Mas aquilo ali é um propósito que Deus me chamou. O meu chamado é aquilo ali. Né? E aí foi quando quando eu comecei a trabalhar com a internet. Ali. Né?
comecei a trabalhar com a internet e tal, aprendendo coisa, aprendendo como é que funciona o algoritmo e tal, e papapá, aprendendo marketing, né? O que vira, o que não vira, o que rola, o que não rola, como é que funciona as estratégias de engajamento, estratégia de venda, Dor de cabeça trabalhar com mesmo. nicho, trabalhar com isso, com aquilo, enfim. Comecei a debulhar, cara. Comecei a trabalhar com Instagram e aprendendo, tirando dúvida e tal. E eu sempre fui muito louco, muito corajoso, né? Enfim, a Quimera deixou de existir, né? Aí, em um determinado momento, houve uma oportunidade de eu começar a trabalhar como social media, né? Você cuidar da rede social da outra pessoa, cuidar da imagem da outra pessoa, Sim. né? Um líder de uma outra igreja me mandou uma mensagem porque ele queria iniciar esse trabalho na internet, mas não sabia como. Eu sabia como, mas também não produzia, não tinha material, não tinha nada. E aí eu tinha um celular, cara. Um celular era tudo que eu tinha. Eu falei, eu posso te ajudar. Me dá só um minuto. Já te retorno. Comecei, cara. Falei, como que eu posso ajudar ele? Foi o momento que eu tava. Falei, eu tava trabalhando como juiz arbitral nessa época, meio que, né, pra lá. Eu tava trabalhando com os dois. Juiz arbitral e internet. A internet fazendo dinheiro aqui, fazendo dinheirinho ali e tal. Mas eu queria alguma coisa pra virar a chave, mano, pra estourar. Então, fazendo um pouquinho aqui, o que estourasse, eu ia entrar com a cabeça. E aí, veio essa oportunidade. Aí, daqui a pouco, outro mandou mensagem pra mim. Eu falei, mas o que tá acontecendo? As coisas começaram a acontecer. Começou a acontecer, cara. Duas pessoas mandou mensagem pra mim perguntando desse serviço, desse trabalho. Eu falei, eu faço. Eu cuido. Ah, e tal. Ah, é? Não, beleza, então vem cá, vamos conversar. Eu falei, não, gente, não precisa conversar, vamos começar o trabalho. Tal. E aí, cara, comecei. Vamos fazer isso. Cheguei aqui, minha esposa falou, irmão, a gente precisa fazer uma estratégia aqui de apresentação pra esse fulano, pra esse ciclano, pra esse beltrano, e tarará, 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 tarará. Aí ela falou, tá bom, vamos fazer. A gente começou, cara, a fazer, alinhar tal, a estratégia, ver o perfil da pessoa e tal. Tal é isso. Cara, sem ter feito nenhum curso, bicho. Hoje eu vejo muita gente vendendo curso na internet e tal, veio vários blá 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 blá, sabe? E, cara, não tem segredo, irmão. É a força de vontade. É a força de vontade. Sim. Né? É a força de vontade. Eu tô querendo, bicho. Tô querendo. Mais uma profissão. Não é nem profissão. Eu tô querendo ajudar pessoas igual a mim, cara. Tô querendo compartilhar o que eu tenho, que eu recebi, o que eu sou hoje. Eu quero compartilhar experiência, história. Sim. Com outros tipos de pessoas que também têm sonhos e desejos. Que têm planos. Mas, cara, tá cheio de guruzada na internet. Tá cheio de gente inventando história. Entendeu? Então, existem pessoas como eu que tem muito potencial, força de vontade, mas precisa de um direcionamento. Cara, eu quero compartilhar com essas pessoas isso. Vamos ver se vai rolar. Tô pensando aí se eu lanço ou não. Lançamento. Tem um lançamento aí. Mas é algo que vai ajudar, cara. É algo que vai ajudar. Por quê? Eu vou te explicar o que aconteceu. Fiz todo esse pacote, esse plano pra essa galera. Eu vi que tinha muita gente que queria entrar na internet, mas não sabia como. Eu falei, mas eu sei como. Quer dizer, você precisa de mim, eu preciso de você. Vamos casar. Da hora. Entendeu? E aí, o que eu fiz? Fui lá, fechei com um, fui lá, fechei com outro, fui lá, fechei com outro. Isso em um mês. Em um mês, eu fechei com faturamento de 10 mil usando um celular. Peraí. Em um mês você teve faturamento de 10 De mil 10 mil. reais, usando somente Um celular. um celular. Cara, me conta isso aí. Não, na verdade não conta, não, porque sabe no lançamento futuro, ele vai contar isso no lançamento dele. Então foi daí que surgiu então a produtora. E surgiu a Come, né? E aí, cara, olha que loucura. Cara, o negócio vem, o negócio vai e tal, né? Numa conversa, num café que eu tive com o Fábio, né? Novamente o Fábio. Cara, o Fábio trabalha com algo a mesma coisa lá atrás, só que dessa forma o negócio só cresceu.
Eu continuei como produtora e ele continuou na área do tráfego, né? Então, cara, toda produção precisa de pessoas pra ver. Então, é um casamento perfeito. A gente tava tomando um café e nesse café, cara, vi a visão. Falei, irmão, a gente tá fazendo muita coisa separado, a gente pode unir forças e crescer esse negócio. Vamos crescer? Vamos crescer, vamos com tudo pra cima? Ele falou, vamos, como é que vai rolar isso aí? Eu falei, cara, é o seguinte, a gente precisa de um CNPJ, a gente precisa de uma empresa, a gente precisa de uma marca, de um nome. Vamos usar a que você já tem, que a sua empresa é de gestão de tráfego, né, e marketing. Vamos encaixar e incrementar nessa sua empresa a produção. E eu entro com essa outra metade. Ou seja, além da produtora Cume, agora você está entrando de sócio com o E aí a Flávio. gente pegou e casou as duas empresas, né? A gente casou. A gente casou por quê? Porque além de produzir, a gente tem toda uma outra questão que é de tráfego, quer dizer, A distribuição distribuição de das suas pessoas, produções, enfim. entendeu? Fora todo o suporte, toda a estrutura da empresa, com tudo que já tem. Então, o que que a gente precisa? A gente vai aumentar a nossa empresa. A gente vai ter uma produtora audiovisual com estratégia em marketing digital, com tráfego de pessoas, com mais de milhões de pessoas. Olha o peso da empresa. Falei, meu, bora. E, cara, é assim, primeiro a gente tem que estar preparado, porque o de repente de Deus acontece qualquer dia. Em dias comuns acontece o de repente de Deus. A questão é, você vai estar preparado para isso? Porque pode ser que no dia que Deus derrama, você não esteja preparado e você deixa passar, Sim. né? E as oportunidades, elas passam. É a parábola do talento, irmão. Deus te deu um talento, vai multiplicar ele. Tu é terra, Deus joga a semente, irmão, se vira. A semente tem que morrer aí, germinar e dar fruto. Forte. Entendeu? Deus não vai dar na boca de ninguém, não, cara. Uhum. Deus não é assim. Deus dá oportunidade, Deus dá força, Deus dá o caminho, Deus dá direção. E ele já fez tudo naquela cruz, mano. Eu entendo que Jesus já fez tudo na cruz. Quando ele fala que em Cristo somos mais do que vencedores, ele tá falando, cara, para de querer ficar lutando pra provar que você é um vencedor. Você é um vencedor. Independente daquilo que você fizer, cara, você é um vencedor porque eu venci na cruz por você. Então você já venceu o pecado, você já venceu o diabo, você já venceu a tentação, você já venceu dificuldade. Cara, você já venceu tudo. Aí ele falou, agora eu vou te dar a fé. E se você disser esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, assim será feito. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, cara, é só você crer. Exato. E é isso que eu carrego dentro de mim, cara. Fé. E aí logo depois surgiu uma oportunidade de um contrato que não daria pra assumir se não tivesse a estrutura que nós dois unificamos. Gente, que história incrível. É história reais de pessoas reais. Gente, e é tudo baseado. E tudo tem base. Fé, perseverança e ação. Que incrível, cara. A ação, ela é muito importante, cara. Porque toda ação, ela vai provocar uma reação. Exato. Então, a vida que você tá levando é simplesmente o reflexo das suas escolhas. Não existe diabo e não existe Deus envolvido no meio, porque entre ação e reação, a única coisa que tem é a consequência. Consequência, exato. Então, Deus, ele age na onde? Na ação. Onde o diabo age? Na ação. O resultado que você tem é só uma consequência, cara. É justamente o que você planta, né? A semente que você jogou é o que você vai plantar. Entendeu? Exatamente. E realmente, né, Lincoln, dentro de toda essa sua história, desde lá da sua infância, o que te trouxe até aqui foi justamente o ambiente.
Foi os ambientes que você foi mudando desde onde você teve a sua infância, é, seu pastorado, o seu começo do pastorado, as lições que você tirou dentro daquilo e as fases que você foi passando que fez você chegar onde você chegou hoje, né? Isso aí é muito importante, é a trajetória, né? A sua trajetória. E a gente percebe a trajetória de sucesso que você está trilhando, cara. É uma história muito linda, é um acontecimento muito, muito magnífico que com certeza vai trazer clareza para os telespectadores, fé e, acima de tudo, determinação, né? Agora, ô Lincoln, meu, esse podcast ficou sensacional, cara, ficou incrível. Projetos futuros, né? É o que está acontecendo hoje, no caso, o projeto que você tá de sociedade com o Fábio, que é a Faso, né? A Cume continua, a Cume Digital continua. Na verdade, não. A Cume agora ela se tornou se a Faso. unificou. Ela se Unificou. Ela unificou. somou, né? Somou com Então, a Faso. o projeto futuro, então, hoje é a Faso, né? Totalmente a Faso é o nosso produto, é o nosso projeto futuro. É um projeto que tá dando certo, né? É um projeto em andamento que ao mesmo tempo tá em andamento e ele é futuro. Começou já dando certo. Já cara. começou dando certo. Começou já tendo resultado. Entendeu? Certo. Já começou tendo resultado porque, cara, loucura. Toda a estrutura hoje que a empresa ela tem e todo o serviço que a empresa fornece hoje, cara, tem muita empresa por aí que não tem. Que top. Pode Entendeu? falar o serviço prestados hoje. Cara, hoje a gente oferece mentoria. Fala aqui nessa câmera aqui. Ó. Já vou fazer o marketing aqui, Já ó. faz o marketing. Hoje nós oferecemos uma produção de áudio e vídeo em altíssima qualidade. Nós temos hoje um estúdio de podcast com alta qualidade. Nós temos programas de podcast. Hoje nós temos estrategistas, né, de marketing. Nós temos jornalista. Nós temos gestores de tráfego. Nós temos hoje social media. Nós temos videomakers. Nós temos designer. Nós temos hoje um serviço completo. Além de tudo, nós temos cerca aí na empresa um total de mais de 80 milhões de pessoas reais, nichadas no tráfego. Que top. Uma lição. Uma lição, vamos lá. Existem várias, cara. Mas eu quero deixar bem claro aqui sobre os erros. Aprenda com os seus erros. Por quê? Os erros, eles não foram feitos para destruir uma pessoa, mas para fazer ela crescer. O ignorante com o erro, ele afunda, ele habitola, ele se julga. O inteligente com os seus erros, ele aprende e cresce. Por que que Deus permitiu o ser humano ter livre-arbítrio? Por que que Deus permite o ser humano errar? Porque é só através dos erros que a gente aprende. A pessoa fala, aprende através dos erros dos outros. Cara, isso não existe. Tem coisas claramente que você vai aprender com o outro, mas tem coisas que você tem que passar. As adversidades, as situações que você enfrenta, os erros que você comete não são feitos para destruir, mas são feitos para crescer. Então, lembre-se que se você está no deserto durante muito tempo é porque você ainda não aprendeu. E é por isso que você está nele ainda. Veja o que esse deserto está tentando te ensinar. Aprenda, evolua e cresça e passe para o próximo nível. É isso aí. Cara, sensacional, cara. Sensacional essa sua história de superação. Cara, incrível, incrível. Seu testemunho também, meu, demais, demais, impactante. Gente, nós acabamos nosso podcast aqui, finalizamos nosso podcast com o nosso amigo empreendedor, pastor, pai, o nosso irmão Lincoln Maciel. É isso aí. Que Deus abençoe você grandemente e sempre um prazer ter você aqui conosco. Ah, tá. Deixa eu falar as redes sociais, que é importante também, tá? No Instagram tá @Lincoln Maciel, tudo junto, né? E siga também nas redes sociais a GoFly Podcast, tanto o Facebook como o Instagram, TikTok, todas as redes sociais. E mais uma vez,
Lincoln, muito obrigado por ter aceitado esse convite, cara. Foi de grande valia mesmo esse podcast. E lembrando, galera, não há limite para os seus sonhos. Você pode voar. E foi com a gente com a GoFly. Olha, Deus primeiramente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Meu irmão, não tente com a força dos teus braços. Nós não somos nada se não for pela misericórdia de Deus. É isso. GoFly. Vem voar com a gente.